Por favor, eu quero atenção. E os justos florescerão como palmeira, crescerão como cedro no Líbano. Estão plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos e serão viçosos e florescentes. Amém? Você não vai chegar na tua velhice tossindo, dizendo: me ajuda a levantar a perna. Você vai chegar saudável em nome de Jesus. Amém? E ninguém vai mexer nos teus trem. Nada de fraldão, nada disso. Tudo vai funcionar. Cadê os irmãos? O jovem não está falando amém porque é novo. Mas se você vai chegar lá, amigo. Você vai chegar. E aí você não profetiza na tua vida, fica aí desse jeito, morrendo pelos cantos. Ai, ó céu, eu sabia que isso ia acontecer. Ontem, há muito tempo, eu estava assistindo um desenho que eu amo profundamente, né? Eu estava falando para a Célia, o Zé Colmeia. Isso não é do tempo da turma aí. Hoje todo mundo fica só no videogame, e meu tempo é do Zé Colmeia, do Popeye, né? Do Alligator. Então essa época é época saudável. Mas a gente não sabia fazer algumas leituras disso. Me falei 3 coisas rápidas. Pensa em 3 coisas rápidas que marcaram a tua vida. Vamos lá. 1, 2, 3. Escolha uma. Fale bem alto. Não, irmão. Pode ser o primeiro carro, pode ser sua casa, sua mulher, pode ser Jesus. Pode ser. Vamos lá de novo, vamos fazer um teste. Vocês não funcionaram como tinha que funcionar. Eu entendo que de manhã é um pouco cansativo de você funcionar. 3 coisas que marcaram a tua vida. Calma. Escolha uma. Agora nós vamos falar todos juntos para que ninguém saiba. Todos juntos. Quando eu falar 3, você vai falar. 1, 2, 3. Casamento. Talvez você, a primeira coisa, uma coisa que marcou a tua vida foi seu primeiro salário. Você lembra do seu primeiro salário? O que você fez com ele? Você lembra, talvez, do seu primeiro beijo? Quantos lembram do primeiro beijo? Pastor, não provoque. Aí vai dar problema. Talvez você diga: pastor, foi minha esposa, foi meu marido. Eu sempre fui, segundo os testes que foram feitos quando eu estava fazendo a minha faculdade, eles falaram que eu tinha um problema sério, que eu era uma pessoa futurista. Aí fizeram os testes psicológicos lá e eu fiquei sendo taxado isso. Que é mais ou menos isso. Quando começa uma corrida, quando nós estávamos correndo, eu estou parado já há um bom tempo, por algum problema físico que me surgiu de repente, eu estou tratando. Mas eu volto às corridas novamente essa semana, se Deus quiser. E eu quando começo, por exemplo, a meia maratona, quando a gente vai, eu já me vejo chegando. Eu disse: quando chegar lá no aterro do Flamengo, dando aquela volta e chegando, disse: nossa, mas para chegar até lá, irmão, é uma coisa complicada. Mas eu não penso nisso. Eu já me vejo chegando. Toda vez que eu vou para uma corrida, que a gente vai com a turma da igreja, eu já vejo o final dela. Quando a gente vai treinar aqui, eu também já me vejo no final. E eu quando estou aqui dentro da igreja também, eu não vejo as coisas hoje. Eu sempre olho lá na frente. Eu tenho um problema sério com o presente. Né? Às vezes você que é um futurista, você não é uma boa pessoa, pastor. Então, não, tem algumas coisas que a gente perde com isso. Porque a gente só olha para o horizonte. É como você tem um rio pela frente, você vai atravessar,
mas você já se vê lá do outro lado. Não, já estou lá. Isso daqui é uma coisa simples, vamos embora, vamos tocar o barco. E eu sempre fui assim. E só que isso traz algumas dificuldades de você olhar para os dias de hoje. Eu deixo de pensar um pouco no presente, mas eu tenho me recuperado nisso. Eu confesso, eu tenho me recuperado. Porém, quando eu penso dentro da palavra de Deus, eu me vejo assim alegre, porque essa natureza minha é por causa da palavra também. Porque um dia eu li na palavra de Deus: se eu confessar o meu pecado, Ele é justo e fiel para me perdoar de todos os meus pecados. Concordam? Está lá na palavra em 1 João capítulo 1, verso 9. Então Ele é justo, é o único que pode me perdoar o pecado, é Jesus. E aí, queridos, eu tenho uma visão que eu vou dormir e no outro dia eu já estou livre. Eu não levanto com o mesmo pecado. Eu já estou livre. Então eu quando confesso, eu digo: Senhor, opa, glória a Deus, estou livre dessa porcaria, estou livre desse peso, estou seguindo a tua vontade. E eu creio que Jesus fez essa obra completa lá na cruz do Calvário. Ele me lavou, Ele me sarou, Ele levou todas as minhas culpas sobre si, as decisões equivocadas que eu vivo tomando. Ele já levou sobre si na minha vida. Então, querido, eu queria que você hoje pudesse pensar um pouco numa das coisas. E a Bíblia, às vezes, ela aponta algumas coisas para trás. Nem no presente, mas Ele usa o presente para a gente olhar um pouquinho para trás. E nós não gostamos, às vezes, de olhar para trás, né? Mas a Bíblia é cheia, principalmente o Velho Testamento. O Senhor foi marcando a história do povo de Israel desse jeito. E hoje eu queria que você levasse a sua mente. Hoje Deus quer que você viaje um pouco no que Ele já te fez até aqui. Como é que está a tua vida hoje? Então a Bíblia aponta algumas coisas que devemos recordar. Olha Deuteronômio capítulo 4, versos de 9 a 10. Diz assim a palavra do Senhor: tão somente está falando a Moisés de que elas não se apaguem do teu coração todos os dias da tua vida, porém as contarás aos teus filhos. Vai sentar com o seu filho. Quando você vê aquele menino falando aqui na frente, não é por causa da igreja, são os pais em casa. É os pais dizendo assim: olha, Deus tem sido fiel. Olha, sabe, essa comida é Deus que pôs. Sabe, essa roupa foi o Senhor quem pôs. E a gente vai criando as crianças dentro desse caminho. E a Bíblia diz no verso de número 10, diz assim: e o dia em que estivesse perante o Senhor teu Deus, lá no Monte Sinai, que é o Monte Horebe, quando o Senhor me disse: ajuda-me este povo, e os farei ouvir as minhas palavras, aprenderão para me temerem todos os dias que na terra viverem, e as ensinarás aos seus filhos. Sabe o que Deus está falando? Olha, não esqueça, sabe, renova a tua mente. O ofício de Moisés era apontar isso para o povo, os feitos de Deus. E Moisés tinha lá na sua agenda, ele ia anotando o que Deus mandava ele anotar. Ele usava aquilo que Deus mandava ele usar. E Deus queria que ele levasse isso, essa experiência do passado. Conte aos seus filhos. Falava para o povo: olha, conte aos seus filhos, que serão a nova geração, do que eu tenho feito. E a Bíblia, nesse livro, sempre você vai ver essa palavra, lembra, mas no original, no hebraico, quer dizer recorda. Recorda isso, traz o frescor à mente deles, daquilo que eu fiz lá no monte, da provisão, da água que saiu da rocha, da conversa que eu tive com você, Moisés, face a face. Foi naquele monte que eu te entreguei os 10 mandamentos, sabe, fale isso a eles, e que eles possam falar aos seus filhos. Foi nesse monte que eu me revelei de uma forma sobrenatural. Foi nesse monte, Moisés, que eu falei com você face a face. Não se esqueça, os israelitas participaram das coisas maravilhosas de Deus. Eles não poderiam se esquecer. Ele disse: diga aos seus filhos, não deixe que essa experiência saia de suas mentes, não deixe que isso se apague. Moisés faz isso, e Deuteronômio mostra muito bem esse livro, o papel de o que era recordar.
E aqui eu vejo, irmão, uma das partes femininas de Deus. Me perdoem. Qual é a parte feminina? É igual a mãe, é a parte da mãe. Ela sempre está lembrando a gente, olha o sapato, olha a roupa no chão, olha a toalha que você deixou molhada. Todos os dias ela fala a mesma coisa. Então ela está dizendo assim, é a parte feminina de Deus. Olha, recorda, lembra essa turma, lembra isso. E ele manda repetir, olha o sapato, olha a roupa, é mais ou menos isso. Cuidado lá, cuidado ali. E é isso que Deus faz com a gente. E diz a palavra no capítulo 8, versos de número 2 a 5 de Deuteronômio. Lembre-se de como o Senhor, seu Deus, os conduziu por um caminho no deserto, durante esses 40 anos, para te humilhar, e pôs à prova, a fim de conhecer as suas intenções, se iriam me obedecer os seus mandamentos ou não. Assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar a vocês que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. As roupas de vocês, elas não se gastaram, seus pés não se incharam durante esses 40 anos. Saibam, pois, em seu coração, que assim como o homem disciplina o seu filho, da mesma forma, o Senhor, o seu Deus, os disciplina. 40 anos no deserto. Essa é uma história linda. Recorde o que vocês passaram no meio desse deserto para eles, Moisés. Uma prova difícil, porém eu os sustentei. Eu fui fiel. Eu me revelei a vocês, para que vocês possam me seguir. Também vocês tiveram provas, se o coração de vocês era meu ou não. Você lembra das provas? Deus fez um menu diferente para eles. Deus fez um cardápio especial para que eles pudessem se manter vivos. Querido, sabe o que é não ter dinheiro para comprar uma roupa? Mas a roupa deles durou 40 anos. Seja bem-vinda esta unção para minha casa. Uma roupa que dure 40 anos. Você recebe isso na tua casa. Não saiu de moda. 40 anos. Milagres e milagres. 40 anos a roupa durou. 40 anos a cueca. Não houve inchaço, houve saúde na vida das pessoas. Mas também 40 anos andando, quem é que ia inchar, pastor? Pois é, você fica aí parado, por isso que você anda inchado. Vai andar, vai fazer alguma coisa. Talvez você diga, pastor, estou passando por algumas provas. Moisés fala, recordem, se o Senhor foi fiel lá, Ele é fiel aqui com você. Era isso que eles queriam, que eles tinham que passar para os filhos. Olha, Deus, Ele foi fiel para a gente. E o dia que você estiver passando por um deserto na tua vida, não se esqueça, Ele será sempre o mesmo. Ele será fiel. Que um dia a água da rocha para ver. Como... E aí então, olha lá para trás da tua vida. Será que você pode dizer que Deus é fiel? Quantos viram a glória de Deus lá atrás? Deus, Ele é fiel. Bom, mas se Ele foi fiel lá atrás, aquela ocasião em que você estava vivendo, ainda que você não fosse um cristão, Ele foi fiel a você. Ainda que você não tenha nenhuma
Senhor quer que você recorde. Eu posso dizer para vocês, pela sua fidelidade, nós estamos de mudança até hoje, porque nós não temos tempo de arrumar as coisas. E está tudo lá bagunçado, assim, num bom sentido, né, minha esposa? E as fotos estavam pela frente. Eu fiquei olhando e comecei a chorar. Disse, que isso, Deus? Olha onde o Senhor me pôs. Olha onde o Senhor me trouxe. Olha como é que é a minha vida. Não sou digno de nada. Segunda palavra que eu quero te entregar hoje. Segundo princípio. Por que Deus leva a gente lá atrás? Por que Deus queria isso na nossa vida? Para ver o progresso. Para ver o teu progresso, que nós temos uma facilidade de olhar as coisas ruins, de olhar as faltas, mas nós não vemos progresso. Dá uma olhada para a tua vida lá atrás, veja quanto você já progrediu na sua vida. Foi o Senhor, Ele não reparte a glória com ninguém, a glória é só dEle, é só dEle. É por isso que Deus, Ele quer que você veja lá atrás, que você já passou em toda a tua vida, para que a gente saiba que Ele é cuidadoso. Ele cuidou de tudo da tua vida. Ele tem cuidado até aqui. Não pense que, pastor, mas só teve coisas difíceis. Mas Deus diz que Ele cuidou do seu povo diante das serpentes, dos escorpiões. Como era você antes de conhecer a Deus. Ele fez você hoje essa família que você é. Ele mudou a tua mente. Ele mudou teu coração. Hoje você ama a sua casa. Talvez você não se recorde disso. Mas eu quero contar uma história que me impacta toda vez que eu olho para a Bíblia. Está lá em 1 Crônica, uma das histórias mais lindas da Bíblia. No capítulo 17 diz assim, o rei Davi já morava em seu palácio. Diz, vamos lá filho. O rei Davi já morava em seu palácio, quando certo dia, o profeta, porque Deus falava através do profeta para falar ao rei. Ele diz, aqui estou eu, morando num palácio de cedro. Lembro que eu falei para vocês que o cedro era usado em todos os palácios. E que você é como um cedro, que seria uma pessoa para abençoar nações. Pessoas grandiosas seriam abençoadas pela tua vida. E eu creio nisso, onde você trabalha, você é bênção lá. Você pode dar um glória a Deus? O rei Davi já morava em seu palácio, quando certo dia disse ao profeta, aqui estou eu morando num palácio de cedro, enquanto a arca do Senhor está ali, numa tenda simples. Ele disse, Natan, eu não posso ficar assim, eu preciso fazer o que está na minha mente. E aí, Natan respondeu a Davi, faz o que tiveres na tua mente, pois Deus está contigo. Olha só a preocupação desse homem. Natan então diz assim a palavra do Senhor. E naquela mesma noite, Deus falou a Natan. E Deus falou assim, vai dizer ao meu servo Davi, que ele me impactou, que o coração dele me alegrou, que o coração dele encheu a minha vida, que eu vou fazer coisas para ele, só porque ele quis fazer um templo para mim. Mas diz para ele que ele não vai fazer. E ele diz assim, vai dizer ao meu servo Davi, que assim diz o Senhor, não é você que vai construir a casa para mim. Diz ainda a palavra do Senhor no verso 5, não tenho morado em nenhuma casa. Como Deus não mora em nenhuma casa, Deus não mora nesse lugar, Ele mora dentro do teu coração agora, Ele mora na tua vida. Você vai sair daqui, Ele vai com você. Por isso a nossa vida lá fora tem que ser uma vida digna de honrar a Deus. Por isso quando chegarmos em casa, temos que honrar a Deus. Por isso que temos que honrar os nossos negócios. Temos que ter uma vida de caráter. Por quê? Porque Deus está habitando dentro de nós. Diz assim, olha só, eu tirei desde o dia que tirei de Israel do Egito, mas fui de uma tenda para outra, e de um tabernáculo para outro. Diz assim o verso 6, por onde tenho
acompanhado todo Israel. Alguma vez perguntei a algum líder deles, que mandei pastorear o meu povo, por que você não me construiu um templo de cedro? Deus falando com Natan: agora pois diga ao meu servo Davi. Olha o que Deus começa a falar com ele. Senhor dos exércitos, eu tirei você de lá. Lembra de onde Deus te tirou? Lembra de onde Deus te tirou, querido? Lembra das perdições da vida que você estava vivendo? O Senhor te tirou de lá. Das pastagens onde você cuidava dos rebanhos, para ser o soberano de Israel, o meu povo. Olha só o que diz ainda a palavra: sempre estive com você, Davi, por onde você andou, eliminei todos os seus inimigos, agora eu o farei tão famoso quanto o homem mais importante da terra. Querido, sabe quem é você? Você é mais importante que Davi para Deus. Sabe por quê? Porque para você é tão importante, que eu estou colocando Jesus lá na cruz para te resgatar. Você é a pessoa mais importante dessa terra. Eu não sei se você está entendendo isso. As pessoas não te davam crédito, mas agora começarão a dar crédito. As pessoas não te olhavam, elas começarão a te olhar. E aqueles que te importunarem, eu serei com eles. Diga isto a ele. Diga que eu vou providenciar. E sabe qual foi a resposta desse homem a Deus? Ele disse: você e o meu povo não ficará mais errante pela terra. Você terá um lugar para morar. Sabe, quando a gente fala aqui que Deus vai te dar um lugar para morar, é porque está na palavra. Você vai ter um lugar honroso onde você vai morar. Quantos recebem essa palavra? Quantos recebem a honra de Deus nessa manhã? Se você quer, é só abrir a boca e dar um glória a Deus. E aí Natan vai entregar, diz que agora você será, Davi, você terá uma dinastia. O que quer dizer isso? Que agora o teu trono nunca ficará em branco. Sempre levantarei alguém, sempre terá alguém para te suceder dentro da tua casa. Querido, eu recebo isso para minha casa. Eu creio nisso em nome de Jesus. Eu nunca retirarei o meu favor de você, Davi. Davi pensou que ali já era o topo da sua vida. Deixa ele falar uma coisa: o que Deus está fazendo para você, até onde Deus te colocou, não é nada. Deus tem coisas maiores ainda para a tua vida. Deus tem coisas grandes para a tua vida. Isso que você está dizendo, mas isso é o máximo. Ainda não é. O que você faria diante desses ditos de Deus? Eu acho que eu estaria correndo no meio da rua, eu daria um grito, sabe? Quando Deus falasse isso com alguém, eu acho que eu pularia. E o que fez Davi? Diz em 1 Crônicas 17:16. Sabe o que ele fez? Olha só. Ele entrou no tabernáculo, se assentou diante do Senhor e orou: quem sou eu, ó Senhor Deus, e o que é a minha família, para que me trouxeste até este ponto? Quem sou eu? Quem sou eu? Para que tu me trouxeste até aqui. Era para você estar numa cama deprimido, numa jaula de tristeza, mas Deus tem te acompanhado. Deus está te colocando a coisas grandes. Não pense que isso que você tem, isso que você está passando, por que eu preciso recordar, Deus? Como isso não bastasse, quem sou eu para que trouxesse a este ponto? E como se isso não bastasse para ti, ó Deus, tu falaste sobre o futuro da minha casa, o futuro do meu povo. Tens me tratado como homem de grande importância. Diga para o teu irmão que está ao teu lado: Deus tem te tratado como uma pessoa muito importante, ao ponto de ter enviado Jesus para te libertar desta depressão, desta opressão. Se você recebe a tua cura agora,
Você está aqui, você pode receber a tua cura agora, dizendo: eu quero de agora em diante, eu creio nesse Deus que vai me levar num ponto de saúde, de vitória, de alegria na minha vida. Eu recebo isto em nome de Jesus. A história desse central é isso. Quem somos nós para ter o que nós temos hoje? Quantos desertos? Talvez você está olhando aqui só para o seu deserto. Muito bem, eles também olharam para o deserto. Eles olharam para as dificuldades. Pastor, eu só tive dificuldade até aqui. O senhor não sabe o que é ter câncer na família. O senhor não sabe o que é ter enfermidades. O senhor não sabe o que é ter faltas. É verdade, querido, eu não sei. Mas a Bíblia diz que eles passaram por um deserto 40 anos. 40 anos o Senhor deixou-os até ter fome. Pôs à prova. Mas Deus sustentou eles com o melhor maná. No meio do teu deserto, Deus sempre te sustentou. Você que não viu, mas Ele sempre estava ali te carregando. Ele sempre estava sustentando a tua casa. Sempre estava te sustentando no melhor. Presta atenção numa coisa. Se Deus te deu resposta lá, Ele vai te dar de resposta nesses dias na tua vida. Entra no teu quarto, fecha a porta e fala com o teu Deus, e Ele te recompensará. E a Bíblia diz que todos verão a recompensa de Deus na tua vida. Deus tem nos guardado. Deus tem nos guardado. Talvez você diga: pastor, eu nem queria estar aqui hoje, mas alguém passou na minha casa, insistiu comigo e hoje eu estou aqui nesta casa. Resolvi estar aqui. É que Deus tem um tratado com você de uma forma muito especial. Você é importante. Por isso a cruz do Calvário, querido, ela é valorizada. Terceiro, para que nós temos que recordar? Para que vivamos agradecidos. Para você entender que Deus, se Ele um dia proveu alguma coisa lá atrás, Ele proverá lá na frente. Quantos agradecidos eu tenho aqui nesta manhã? A gente se esquece disso. A gente vai passando a vida só olhando para as faltas. Você tem muito na sua casa. Você tem muito na sua família. Você tem muita coisa. E você sempre está olhando para as faltas. E você nunca celebrou aquilo que você tem dentro da sua casa. Você nunca celebrou as pessoas que estão perto de você. Você sempre está celebrando alguém que está fora, alguém que está longe. Às vezes nós levantamos pela manhã, nós temos duas escolhas a fazer: ou nos alegrarmos ou ficarmos tristes. Sabe qual é a opção da maioria das pessoas? Ficar triste, porque não aprenderam a se alegrar. Há pessoas que escolhem, buscam coisas para ficar triste. Deixa eu lhe falar uma coisa que Deus está mandando falar na tua cara hoje. Deus está dizendo: levante diferente. Eu vou buscar coisas, porque Deus sustentou eu até ali. Como Deus foi fiel nisto, como Deus foi fiel naquilo. Procure na tua mente aquilo que Deus já fez um dia na tua vida. Você já teve alguma mão de Deus sobre a tua vida? Você já teve um fato que Deus um dia tocou em você? Levante sua mão, diga: eu sei quem é Deus na minha vida. Eu sei quem é Deus na minha vida. Pois então eu quero dizer, não importa o que você venha atravessar, Ele continua sendo fiel na tua vida. Se um dia Ele te abraçou, você nunca mais será largado por aí. Receba isso na tua vida. Um dia você foi curado, não importa o que venha pela frente, Ele fará novamente na tua vida. Um dia você viu a provisão de Deus, que você não tinha como se sair daquele problema, e Deus abriu uma porta. Pois é, o dia que você vier essa dificuldade novamente, Ele abrirá novamente a porta. Porque Ele é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. É para o Senhor melhor. Aleluia. Queridos, algumas pessoas estão dizendo que vamos entrar numa recessão. Eu concordo quando olhamos para os fatos, mas eu discordo quando olho para a Bíblia. A Bíblia diz que o Senhor vai te sustentar numa terra de fome. Então você, querido, você, querida, você que está trabalhando, fica tranquilo que aquilo que o Senhor tem para a tua vida nunca, nunca, nunca faltará. Ele fez isso lá atrás. Ele fez isso com Abraão. Ele fez isso com Isaac. Ele fez isso com Jacó. Ele fez com todos.
Vamos entrar assim numa recessão. Administre melhor a sua vida. Olhe seus gastos. Preste atenção nas suas contas. Não fique eufórico por coisas. Olhe o que você está fazendo. Seja uma pessoa, pelo menos com os pés no chão. Cristão não é uma pessoa boba, não é um povo burro, é um povo inteligente. A Bíblia diz que quem te deu a inteligência foi o Senhor. E se você não tem, a Bíblia diz lá em Isaías capítulo 11, verso 2 em diante: pede ao Senhor esta unção que Ele te dá, e Ele te dá, Ele te dá. A Bíblia diz isto, capítulo 11, verso 2. Diz assim a palavra do Senhor: e o Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Querido, quantos querem ser felizes? Pastor, se eu tiver um carro, se eu tiver uma casa, se eu tiver um filho, vou ser feliz. Nunca você vai ser feliz. Não são coisas, não são pessoas. A Bíblia diz: feliz é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Você já é feliz. Eu faço questão quando as pessoas vêm casar aqui: olha, você não está casando para ser feliz, tá? Você está casando com uma pessoa feliz. Que nenhum homem, nenhuma mulher tem poder de fazer alguém feliz. Sempre você vai se decepcionar com alguém, irmão. Não espere em pessoas. Pessoas, quando esperam de pessoas, estão frustradas e doentes. Você tem que esperar em Deus. As pessoas não são Deus. As pessoas são gente, são falhas. Elas vão falhar. Elas vão errar. Eu sempre falo que essa igreja aqui, todos aqui são imperfeitos. Principalmente o pastor. Se você quer uma igreja perfeita, o dia que você achar, não entre nela que você vai estragar tudo. Que não existe gente perfeita. Você não casa com uma pessoa perfeita. Não espere perfeição. Não ache que vai ser, sabe, o galã que toca aqui. Ai, que bonito. Vai ver. Você vai ver. O dia a dia. Não pensamos no que temos recebido do Senhor, por isso que estamos tristes. Pessoas estão depressivas porque não sabem o que tem do Senhor na sua vida. Por isso eu estou te lembrando: olha como você levantou hoje. Olha a sua roupa. Olha a sua casa. Olha a sua saúde. Eu estava no hospital esses dias, tinha uns irmãos lá. Entrei num quarto, a irmã Paula e alguns irmãos. Encontrei um monte de... Eu disse: uai, o que está fazendo aqui essa turma toda? Disse: irmãos, tiraram as férias. Estava lá toda a turma lá essa semana, fui para o hospital. Cheguei assim: irmão, eu vim aqui levantar uma oferta, né? Já que é tudo irmão aqui. Elas riram até. Aí tinha uma senhora lá, de uma outra comunidade, falou assim: não, pastor, eu te assisto na televisão. Disse: e aí? Estou mais bonito ou mais feio? Disse: não, a senhora é mais bonita aqui. Disse: deixa eu te dar um abraço. Uma velhinha, irmão, para eu ficar tranquilo. Eu só tenho uma mulher, só casei com uma, e ai de mim. E aí eu falei para elas: o problema é que a turma não sabe o valor da saúde. Sabe quando você vai dar valor para a tua saúde? Quando você chegar nos 50 anos. Você vai dizer: esse é o tesouro. Esse é o tesouro que eu tenho. As pessoas mais velhas que estão aqui sabem do que eu estou falando. Você levantar, poder se esticar, poder andar sem pedir ajuda, poder ir ao banheiro, fazer suas necessidades normal. Irmão, imagine você no banheiro fazer um pipi tranquilo. Glória a Deus. Você nunca fez isso? Por isso que você anda aí deprimido. Deus está funcionando. Tudo funciona. Pastor, mas tem uns negócios que está parando de funcionar. Pede a Deus que Ele faz funcionar tudo. A vida é rir. Você escolhe. Eu tenho motivos para chorar, meu irmão. Mas Deus me faz recordar de coisas bonitas que estão acontecendo nas nossas vidas. Coisas lindas. E aí a gente pensa naquilo que não tem. Esquecemos do que temos. Não desfrutamos nem do que temos. É uma coisa maligna. É ou não é? E aí você se perde. Olha a sua roupa, olha a sua família. Olha a mamãe que está do lado, o papai que está por aí ainda. Pastor, mas o meu pai já foi, o meu também. Tem horas que eu tenho saudade deles.
Tem horas que me aperta o coração. Mas eu louvo a Deus o tempo que eles estiveram comigo. Eu louvo o tempo que eles estiveram na minha vida. Há pessoas que nasceram aqui e dizem assim: pastor, eu não vi meus pais, mas Deus usou aquela pessoa. Glorifique por não ter visto, porque Deus queria que você nascesse. Quarto e último, por que nós devemos recordar o que Deus tem feito? Para que a nossa fé, ela aumente. A Bíblia está cheia de milagres, e milagres é para a gente crer. As coisas impossíveis são para Deus. Se você tem um dia já viu Deus te levantar, te curar, Ele continuará fazendo isso na tua vida. Se você já viu Deus transformar a tua vida, fica tranquilo que vai transformar outras vidas. Se você viu pessoas sendo levantadas pelo Senhor, você também está incluso nisso. Porque Ele é fiel. Ele continua sendo fiel. Pastor, a minha vida foi marcada por coisas difíceis. Sabe por quê? Porque depois das coisas difíceis a tua fé é outra. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios capítulo 1, verso de número 8, diz assim: o apóstolo Paulo, um gigante, um homem sisudo, forte, um homem poderoso, um homem que tinha habilidades. Aí ele dizia: irmãos, não queremos que vocês desconheçam a vida difícil. A vida é difícil. Olha, mas não precisa ficar superestimando. E é isso que ele está dizendo. Sofremos na província da Ásia coisas que chegaram além das nossas capacidades de suportar, ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. Eles estavam sendo visitados, o verso 9 diz, por uma sentença de morte. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita mortos. Eles já disseram: tudo bem, acabou a nossa vida, mas um dia nós vamos ressuscitar. Mas ele também está dizendo o seguinte: sabe por que as tribulações vêm na minha vida? Para que eu pare de confiar em mim, para que eu pare de acreditar que eu sou o bambam, para que eu volte a depender de Deus. E às vezes a gente não entende isso. Se você não souber fazer essa leitura, você se perde. Eu queria que você ficasse em pé. Sua fé, quando você está passando por lutas, ela cresce. Dê a mão ao seu irmão. Ela cresce. Quando você está no aperto, ela cresce. E aí você entra na tua casa, liga um som, liga um louvor, sabe, vai para a palavra e começa a exercitar. E aí você passa por aquele período. Quando você passa, você já é diferente. Você já é outro. Sabe essa luta que você está atravessando, sua casa, sua família? Depois que você passar, e você vai passar, você vai ser outro tipo de gente. Você terá outro quilate de vida. Seu valor é outro para Deus. Quando você recorda o caminho que você correu, Deus começa a te mostrar coisas diferentes. Essa manhã é uma manhã do teu milagre. É uma manhã onde Deus tirou da sua casa para que você olhasse. Você acha que foi você que conquistou aquilo? Você acha que foi o seu braço que sustentou a tua casa? Não foi. Você acha que o ponto que você chegou foi você? Também não foi. Foi Deus. Recorde de onde você saiu. Olha de onde Ele te tirou. Olha como Ele te encontrou. E olha onde você se encontra. Recordar é só para isso, para que você não perca nenhuma esperança da tua vida.